Capítulo 1200, Resgate e Tradução. Do Koan Revisão. Fresou o Padrim. Esta é a cidade do verdadeiro marcial. Lin Ming olhou para a cidade gigante diante dele. Em comparação com a ampla e movimentada cidade imperial e memorial, a cidade do verdadeiro marcial parecia muito menor. Mas a aura que esta cidade emitia era na verdade muito mais repressora que a da cidade imperial e memorial. Apenas as muralhas da cidade do verdadeiro marcial eram completamente forjadas com um artefato santo em formato de metal e com as enormes matrizes que a alimentando, ela poderia ser chamada de indestrutível. Lin Ming espalhou sua percepção. Ele descobriu que não haviam muitos mestres ao seu redor. Isso também era normal. Na maioria das situações, os mestres estariam reunidos em locais de caça perto da cidade com bestas pesadelo de alto nível. Ou eles estariam dentro da própria cidade. Atualmente, Lin Ming ainda estava a várias centenas de milhas da cidade do verdadeiro marcial, então não haviam muitos artistas marciais por perto. No momento, eu devo estar entre os 100 a 200 melhores deste grande mundo. Depois que a segunda rodada de eliminações começou, todas as bestas pesadelo evoluíram e os pontos de mérito dos participantes também devem estar aumentando. Lin Ming pensou em voz alta. Ele seguiu em frente, decidindo entrar na cidade e procurar uma residência para se instalar antes de sair novamente para caçar. Mas então, nesse momento, ele repentinamente ouviu uma violenta explosão nas proximidades. Essa explosão foi ensurdecedora e rápida, ficou claro que houve uma intensa colisão de energia. Lin Ming expandiu sua percepção, procurando pelo ponto de colisão de energia com sua mente. 5 grupos de luzes apareceram diante dele. 2 grupos de luzes eram um cinza brilhante, indicando bestas pesadelo, e as outras 3 massas de luzes eram mistas, indicando artistas marciais. No entanto, essa situação não era aquela em que os artistas marciais estavam perseguindo bestas pesadelo, mas onde elas estavam perseguindo os artistas marciais. Destes 3 artistas marciais, havia um homem e 2 mulheres. Todos usavam longas túnicas semelhantes e mantinham artefatos santos de grau superior com formato de espadas compridas semelhantes em suas mãos. Podia-se ver que eles eram originalmente da mesma seita. Quanto àqueles artistas marciais que poderiam trazer um artefato santo de grau superior para participar do encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses, esses eram geralmente gênios superiores das influências iguais a uma terra santa. Sua força era passável. Esses 3 artistas marciais estavam sendo perseguidos por 2 bestas pesadelo parecidas com abutres. As bestas pesadelo estavam cobertas por penas pretas e cada uma tinha 3 cabeças. Cada cabeça tinha uma enorme protuberância de carne no topo da cabeça e longos bicos como sabres. Seus pescoços não tinham penas, expondo sua pele com pintas amarelas e aparência doentia. Elas eram criaturas extremamente feias. Irmão aprendiz sênior, temos que nos separar e fugir. Uma das mulheres de vestes amarelas disse, com o rosto pálido enquanto olhava de volta para as horríveis bestas pesadelo que os perseguiam. Ela estava bem ciente em seu coração que, comparada a essas bestas pesadelo parecidas com abutres gigantes, a diferença de suas forças combinadas estava simplesmente longe demais se comparada a elas. Aquelas bestas abutres só precisariam bicá-la de forma gentil para separar sua cintura e fazer com que seus órgãos caíssem no chão. Embora soubesse que não morreria de verdade, tal cena era simplesmente o mesmo que um pesadelo vivo, porque a sensação de morrer era real demais. Além disso, nesses últimos dias, eles reuniram uma grande quantidade de pontos de mérito. Se eles morressem aqui, a maior parte dos seus pontos de mérito seria perdida. E com sua força, passar pela brutal segunda rodada de eliminações era improvável. Se eles morressem apenas mais uma vez, eles basicamente não teriam mais nenhuma chance de passar. Não se separem. Com 2 bestas pesadelo, mesmo se nos separarmos, pelo menos 2 de nós morrerão. E a área ao redor da cidade do verdadeiro marcial está muito perigosa agora. Se nos separarmos, morreremos ainda mais rápido. Temos que nos apressar e voar em direção à cidade do verdadeiro marcial o mais rápido que pudermos. Assim que pudermos alcançar a cidade, os feitiços que a protegem afastarão essas 2 abomináveis bestas pesadelo.
Quando o irmão aprendiz sênior vestido amarelo falou, ele voou a uma velocidade cada vez mais desesperada. Mas neste momento, ele descobriu que não muito longe, um jovem vestido de azul estava voando em sua direção. Seus movimentos eram leves e calmos, ao ponto que ele parecia estar voando em direção a eles. Esse jovem vestido de azul era Li Ming. Alguém está aqui. O jovem vestido de amarelo ficou muito feliz ao ver Li Ming avançando em sua direção. Ele não achava que Li Ming poderia matar aqueles monstros horrendos que os perseguiam. Isso porque se essas duas bestas pesadelo fossem transformadas em participantes na classificação do grande mundo verdadeiro marcial, elas estariam entre os 10.000 a 100.000 melhores. Elas eram criaturas extremamente ferozes e este não era um campo de caça de alto nível perto de cidade do verdadeiro marcial, então as chances de eles encontrarem um mestre aqui não era alta. As chances de eles esbarrarem em um dos 10.000 melhores classificados aqui eram simplesmente e incrivelmente escassas. No entanto, se alguém novo chegasse, sempre havia uma chance de virar o jogo. Mesmo na pior das hipóteses, essa nova pessoa deveria ser capaz de desviar a atenção das bestas pesadelo. Amigo, ajude. Nós somos discípulos da Montanha das 5 Flores. Se você puder nos resgatar, certamente agradeceremos novamente após este encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses terminar. Quando Li Ming ouviu esse homem gritando para ele, achou bem engraçado. Na verdade, dentro do mundo sonho divino, já era bom o suficiente se um participante não cavasse a sua cova enquanto eles estivessem para baixo ou se aproveitasse dele, quanto mais sair de seu caminho para salvá-los. Todos aqui competiam uns contra os outros, então não seria tolice salvar outra pessoa. Claro, para Li Ming, esse homem não podia ser considerado um competidor. Li Ming pareceu calmo assim que parou. Enquanto o homem viu a postura de Li Ming, ele temeu que Li Ming estivesse subestimando essas bestas de pesadelo e fosse imediatamente morto. Ele freneticamente disse: "Cuidado! Essas duas bestas pesadelo vieram da Cordilheira Seladora de Demônios. Elas são extremamente difíceis de lidar. Se você unir forças conosco, então poderíamos ser capazes de coordenar e..." Antes que o homem pudesse falar outra palavra, uma brilhante luz divina atravessou o horizonte, tão brilhante que quase o cegou. Essa luz divina passou por seu corpo a uma velocidade incrível, quase o tocando. No momento em que essa luz divina chegou perto dele, o homem podia sentir cada pelo de seu corpo ficar em pé, criando um incomparável frio, como se tivesse caído em um dos 9 infernos congelantes. Um sentimento semelhante também nasceu dentro das duas irmãs vestidas de amarelo. As duas ficaram chocadas quando seus corpos ficaram escorregadios devido ao suor criado pelo nervosismo. Mas antes que elas pudessem responder, 2 gritos miseráveis preencheram o ar. Quando as 3 pessoas olharam para trás, ficaram completamente chocadas. Atrás deles, as 2 bestas pesadelo em formato de abutre tiveram as 6 cabeças decepadas. Os golpes foram objetivos e simples, sem desperdiçar o menor movimento. Ping! Ping! As 2 bestas pesadelo morreram. Seus corpos caíram, se desintegrando no ar e se tornando a pura energia da Terra dos Sonhos, que foi absorvida por Li Ming. Depois de ver aquelas 2 ferozes e repugnantes bestas pesadelo serem instantaneamente mortas por Li Ming, o jovem engoliu em seco. Ele se virou e olhou para Li Ming com descrença em seu olhar. Os queixos das 2 garotas vestidas de amarelo caíram e elas não conseguiram reagir por algum tempo. Eles tinham realmente atingido a sorte grande. A pessoa que encontraram era inesperadamente um mestre superior. Ele provavelmente não estava entre os 100.000 melhores ou mesmo entre os 10.000 melhores, mas estava entre os 1.000 melhores. Isso significava que ele era alguém que tinha uma chance extremamente alta de passar pelas preliminares. Obrigado pela ajuda, amigo. O jovem rapidamente juntou as mãos e fez uma reverência respeitosa. Ele tinha a expressão feliz de alguém que acabara de sobreviver a uma grande catástrofe, além de um certo embaraço. Repentinamente, ele se lembrou de que, quando contava sua história para esse jovem vestido de azul, aquele jovem provavelmente pensara que ele era uma piada.
As duas garotas vestidas de amarelo também se curvaram apressadamente, mostrando seu absoluto respeito a Li Ming. Isso foi para agradecer-lhe por sua ajuda e também porque temiam que Li Ming estivesse descontente ou os matasse. Dentro da Terra dos Sonhos, o assassinato entre os participantes era um caso comum. Apenas um pequeno auxílio. Eu tenho algumas questões que eu gostaria de me informar. O motivo pelo qual Li Ming resgatou essas pessoas foi principalmente porque ele queria obter algumas informações sobre a cidade do verdadeiro Marcial. Ele acabara de chegar neste local e não entendia a situação nos arredores. Por exemplo, quantos mestres estavam na cidade do verdadeiro Marcial? Bem como, onde estavam os locais de caça com bestas pesadelo de alto nível? Amigo, por favor, pergunte. Vou tentar responder da melhor maneira que puder. Deixe-me perguntar-lhe, por que duas bestas de alto nível como estas estavam perseguindo vocês perto da cidade do verdadeiro Marcial? Li Ming achou que isso era estranho. Ele estava extremamente perto da cidade do verdadeiro Marcial e, no entanto, tais bestas pesadelo apareceram neste local. Dos 10.000 artistas marciais, 9.999 deles poderiam não ser páreo. O jovem sorriu com tristeza. Ele disse, não é como você pensa. Estamos na periferia leste da cidade do verdadeiro Marcial. Normalmente, não deveria haver nenhuma besta pesadelo de alto nível neste local. Assim, os mestres superiores raramente aparecem neste local. As bestas pesadelo são extremamente raras neste local, mas são mais do que suficientes para que nós três irmãos e irmãs consigamos lidar. No entanto, alguns dias atrás, houve alguma mudança na Cordilheira Seladora de Demônios. Um monstro de pelo vermelho apareceu repentinamente. Este monstro de pelos vermelhos é extremamente estranho, mas também incrivelmente poderoso. Não só mata os participantes, mas também mata bestas pesadelo. Ouvi dizer que arrancou um cristal roxo de alguém e evoluiu, mas não tenho muita certeza do que realmente aconteceu. Mas, em suma, esse misterioso monstro de pelos vermelhos exala uma aura que faz com que as bestas pesadelo de alto nível o temam e fujam. Por causa do caos naquele local, algumas bestas pesadelo de alto nível fugiram. Algumas dessas bestas pesadelo de alto nível fugiram para os campos de caça que possuem um nível inferior e, devido a isso, nós insignificantes artistas marciais estamos experimentando uma verdadeira miséria. Cordilheira Seladora de Demônios? Sim, amigo, você parece ser novo nesta área, então provavelmente não conhece a Cordilheira Seladora de Demônios. Ela fica a 3.000 milhas a sudoeste da cidade do verdadeiro Marcial. É uma longa cadeia montanhosa coberta por imponentes árvores e cânions, com vales por toda parte. Há também uma concentração extremamente alta de bestas pesadelo de alto nível naquele local. Essa é a área de caça que os maiores mestres da cidade do verdadeiro Marcial mais gostam. Mas agora, por causa daquele estranho monstro de pelos vermelhos, não há tantas bestas pesadelo de alto nível na Cordilheira Seladora de Demônios. Além disso, devido à ameaça que o monstro de pelo vermelho representa, muitos mestres deixaram a Cordilheira Seladora de Demônios e começaram a caçar nas áreas de nível mais baixo. Eu entendo, Li Ming disse. Repentinamente, ele teve um interesse extremamente intenso nesta Cordilheira Seladora de Demônios. O jovem vestido de amarelo já adivinhava que Li Ming teria essa resposta. Ele avisou com boas intenções, amigo, eu sei que você é extremamente forte, mas peço que reconsidere, se você está planejando ir para a Cordilheira Seladora de Demônios. Agora, se você não estiver entre os 100 melhores do grande mundo verdadeiro Marcial, será difícil para você ficar na Cordilheira Seladora de Demônios. E mesmo se você estiver entre os 100 melhores, você será morto instantaneamente ao encontrar o monstro de pelos vermelhos. Eu estimo que apenas alguém entre os 10 melhores teria a capacidade de sair com sua vida diante daquele monstro implacável de pelos vermelhos. Para o jovem vestido de amarelo, um personagem entre os 10 melhores de um grande mundo era simplesmente uma lenda. Apesar de Li Ming ter matado instantaneamente essas duas bestas pesadelo, esse tipo de ação ainda estava longe de qualificá-lo como um dos 10 melhores mestres de um grande mundo. Li Ming sorriu levemente, sem explicar nada.
Ele definitivamente queria ir para a cordilheira seladora de demônios mais e mais. O jovem vestido de amarelo viu que Li Ming não tinha a intenção de seguir seus conselhos, mas não havia mais nada que pudesse falar. Afinal, eles só se encontraram por acaso neste local. Ele juntou os punhos e disse: amigo, você está planejando entrar na cidade. Que tal irmos juntos? Eu pretendo encontrar uma residência antes de voltar para caçar. Li Ming disse casualmente. As duas garotas ficaram extasiadas ao ouvir isso. Se Li Ming estivesse com eles, isso significava que estariam seguros em sua viagem de volta. Eles já haviam mudado seus planos. Uma vez que eles voltassem para a cidade, eles então iriam para uma área de caça de nível ainda mais baixo. As áreas nos arredores deste local estavam se tornando aterrorizantes demais para